Durante 10 anos, eu dei aula de História da Arte para o curso de Guia de Turismo. E observava que era muito difícil para esses alunos entenderem a paisagem urbana e falar dessa paisagem urbana, fazer comentário, uma leitura arquitetônica, sem que eles soubessem a origem disso, sem que eles tivessem conhecimento de que tudo isso partia da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, daí, eu escrevi um livro, História da Arte, da Grécia ao Brasil, 2000 anos de cultura em poucos minutos de leitura. E, a partir daí, fiz alguns cursos, algumas palestras sobre História da Arte, que agora eu estou passando para vocês. Sabemos que as artes, de forma geral, arte, arquitetura, literatura, filosofia e ciências, tiveram seu apogeu na Grécia dos anos 500 a.C. Esse período, que ficou conhecido como helenismo, se constituiu em toda a nossa história, a nossa herança da antiguidade clássica na arte ocidental. A presença da arte grega foi tão marcante que veio a influenciar todos os outros estilos futuros. Porém, esse período de alto desenvolvimento da arte grega teria iniciado a partir do ano 2000 a.C., quando os cretenses criaram seu próprio sistema de escrita. É dessa época também as primeiras civilizações urbanas que ficavam em torno dos grandes palácios. Estes palácios foram destruídos por volta de 1700 a.C. e reconstruídos em 1500 a.C. Destes, o mais importante foi o de Knossos, chamado Palácio de Minos, que, pelo seu formato de labirinto, teve sua existência associada à lenda do Minotauro. Esta, portanto, é a civilização minoica. A mesma situação viveu a civilização micênica entre os anos 1600 a 1100 a.C., cuja arte produzida tinha grande semelhança com a minoica. Mesmo assim, deixou obras que tiveram características próprias, como a Porta dos Leões. A partir deste período é que podemos sinalizar um estilo que a história classificou como geométrico, que estaria ligado à decoração de cerâmica e mais tarde aos baixos relevos e ornamentos da arquitetura. O chamado estilo arcaico, perto de 700 a.C., foi possivelmente estimulado pelas relações comerciais com o Oriente Próximo, particularmente o Egito, razão pela qual vamos ver que a criação das colunas dórica, jônica e coríntia tiveram uma concepção muito semelhante às egípcias. Os egípcios criaram colunas de sustentação com capitéis inspirados em folhas de papiro e lótus. Devemos lembrar que foi nesse período, em 750 a 700, que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Estas duas obras representam todo o cenário da antiga Grécia, com seus costumes, deuses, mitologia, mas, sobretudo, a topografia das ilhas e lugares sagrados. O teatro grego também se fez presente em Ésquilo, Sófocles e Eurípides entre 600 a 400 a.C. A filosofia, que começou a evoluir antes de Sócrates, 400 a.C., passaria por Platão entre 427 e 347 a.C. e finalmente Aristóteles entre 384 a 322 a.C. O estilo clássico aparece a partir de 480 a.C. É neste período onde o avanço em todos os aspectos da arte atingiria um dos graus de maior evolução. Na arquitetura aparecem as três ordens, dórica, jônica e coríntia. A dórica, considerada a ordem básica, é a mais antiga e a mais definida que a jônica, enquanto a coríntia, uma variante da segunda. O termo ordem arquitetônica se torna singular na arquitetura grega, de onde tudo dela provém.
Haja vista que nenhum outro sistema arquitetônico chegou a produzir coisa comparável. Um templo dórico é único, todos pertencem a uma mesma espécie, facilmente identificável na sua consistência interna e externa, que não permite variações nem ornamentos fora do padrão. A escultura evoluiu a partir do estilo arcaico, onde é patente a influência da escultura egípcia, onde facilmente pode ser observada a falta de proporção que só o estilo clássico trouxe. A partir desse período, as figuras são tratadas com uma beleza quase matemática, onde as proporções do corpo, cabeça, cuja finalidade seria manter a beleza sob medida, entra nesta regra o formato do rosto, cabelos, nariz, peso da figura em relação à altura, considerando todo o trabalho anatômico do corpo, desde a musculatura torácica até a região pubiana, que no estilo arcaico aparece sem nenhum pelo, evoluindo a partir do estilo chamado helenístico, num padrão onde todos os pelos são tratados como ornamentos do corpo, assim como o próprio planejamento, que se acentua em dobras e drapeados até onde nunca vistos. A escultura desse período, entre 300 a 200 a.C., atinge um grau de expressividade bem mais acentuado, maior dinâmica e objetividade. A nudez masculina na escultura grega tem uma abrangência bem maior que a feminina. Pode-se atribuir isto ao fato de que os esportes olímpicos eram praticados por jovens nus. O primeiro deles ocorreu em 776 a.C., e considerando o domínio do helenismo no mundo mediterrâneo, a cada estádio inaugurado pelos gregos, civilizações estrangeiras subjugadas assistiam aos jogos. Um dos livros da Bíblia Católica, considerado como deuterocanônico, o livro dos Macabeus, relata o fato de haver certa vergonha entre os judeus circuncisos, considerando que os gregos não praticavam a circuncisão. Floresce então a civilização romana, no entanto, a sua influência cultural e a própria língua falada em todo o mundo mediterrâneo, o koiné, a literatura, a filosofia e a arte permanecem vivas num testemunho autêntico de sua existência.